Olá pessoal, e aí, como estamos de quarentena, de isolamento social, de restrição social? Espero que todo mundo esteja em casa. E eu vim aqui rapidamente para falar de um assunto bem interessante que saiu no jornal um Journal of Wound Care, agora de 2020, trazendo um novo conceito sobre higiene de ferida, quebrando aquele conceito que a gente tem de limpeza de ferida e ao mesmo tempo ampliando, porque ele traz algumas considerações muito importantes que a gente não pode relegar para poder pensar na cicatrização de feridas. Ele sempre fala, ele traz agora uma nova forma de conceber as feridas crônicas como as feridas de difícil cicatrização. Então ele deixa de lado esse termo feridas crônicas para falar das feridas de difícil cicatrização. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre pensar em qual o padrão ouro para o tratamento daquela ferida e, associado a isso, pensar na existência do biofilme. Neste consenso, eles consideram que essas feridas de difícil cicatrização são aquelas que aumentam diária em 3 dias, que não respondem ao tratamento, que estão frágeis, que estão friáveis, que elas já são consideradas feridas de difícil cicatrização e que podem, nesse contexto, pensar na presença de um biofilme. Eu vou fazer alguns vídeos relacionados a isso, porque o assunto é muito complicado, mas é interessante a gente já pensar nessa ótica. E aí ele traz esse novo conceito de higiene de ferida. Por quê? Porque ele está pensando sempre que esse processo de higiene ele vai quebrar alguns paradigmas e ele vai também ter o objetivo de fazer o manejo do biofilme nessas feridas. Ou seja, nós precisamos de executar 4 etapas para que realmente nós tenhamos um resultado positivo e esse leito da ferida começa a responder. Ele compara, dá um exemplo de que a gente pensa na ferida como um jardim florido que merece cuidados bem delicados. E, na verdade, em alguns momentos é um campo de batalha em que, às vezes, nós temos que ser agressivos. E aí ele coloca a limpeza de feridas, que é o primeiro, essa limpeza considerando o leito e periferidas até 20 centímetros. Olha só que diferença, né? Um conceito bem novo. E aí a gente tem que pensar nas soluções adequadas, que não sejam citotóxicas. Ele detalha bem essa parte, que nós vamos mais para frente discutir sobre isso. Fala do desbridamento, também considerando o padrão ouro do desbridamento, você conseguir fazer um desbridamento mais agressivo inicialmente para realmente romper, porque o desbridamento autolítico, por exemplo, ele não é capaz, ele não tem nenhum processo mecânico para romper o biofilme. Então ele considera sempre o desbridamento com lâmina, esse desbridamento cirúrgico, mais útil na remoção do biofilme. Depois disso ele fala também uma coisa muito interessante, que é a remodelagem, onde a gente precisa pensar nas bordas da ferida. Essa borda da ferida também tem que estar saudável, porque é ali que a gente tem células ativas para epitelização. E o biofilme, tem vários estudos mostrando que ele se aloja na borda da ferida, principalmente. E aí a gente precisa de ter alguma intervenção, alguma ação mais específica. Ele diversas vezes fala no desbridamento e no trabalho da borda com um sangramento leve, tá certo? Esse sangramento leve vai favorecer esse processo de cicatrização, vai reestimular o processo de cicatrização para voltar à harmonia. E por fim ele fala das coberturas, que também tem que estar associada. Não adianta nada eu trabalhar o biofilme se eu não vou usar uma cobertura adequada. E dentro disso também as soluções que têm as propriedades surfactantes, que vão ser aquelas que conseguem criar um desequilíbrio no biofilme e ao mesmo tempo facilita a remoção de esfacelos, de necrose. Então esse desequilíbrio de cargas que faz nesse biofilme, a gente consegue romper e arrancar ele com mais facilidade. Então é um assunto bem complexo que a gente vai tentar fazer alguns vídeos para falar nessa temática. Mas é bem interessante a gente começar a pensar, porque a saúde é muito dinâmica e a gente precisa quebrar paradigmas, mudar concepções. E aquela frase, ele até coloca
como mito, que não faça com uma ferida aquilo que você não faria com seus olhos. Depende, né? Se ela estiver granulada, se ela estiver estável, se ela estiver respondendo, isso é uma verdade. Mas se ela estiver estagnada, se ela não estiver respondendo, mesmo que você esteja usando o padrão ouro e as melhores práticas, aí você tem que reconsiderar e às vezes a sua intervenção vai ter que ser mais agressiva. Então esse é um recado que eu queria dar. Em breve nós teremos alguns vídeos sobre esse assunto. Um abraço a todos.